Olá, sejam bem-vindos à nossa análise. O material didático selecionado foi o Plano de Aula Passarinhos, redigido por Carla Coscarelli, Fabiana Mariane de Oliveira, Jônio Betônico, Juliana Zenha, Maria Cecília Zanon, Tamara Ellen e Tamara Santos. A atividade, que se propõe a incentivar as práticas de leitura, escrita e interpretação através da análise da música Passarinhos, do rap brasileiro Emicida, foi disponibilizada na plataforma digital Redigir da UFMG em 2011 e destina-se aos professores de português do Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. O conteúdo do objeto de estudo analisado é disposto em 5 partes. A apresentação do tema, que convida o aluno a desenvolver a capacidade criativa e imaginativa acerca da temática trabalhada. Análise da música e do clipe, cujo objetivo envolve o desenvolvimento da capacidade de interpretação do recurso audiovisual proposto em sala de aula. O poder da leitura, cujo intuito é reforçar o caráter transformador da leitura. Proposta de produção, música e atualidade, em que o aluno é incentivado a desenvolver sua habilidade de escrita, articulando as reflexões abordadas na música com temas da atualidade. E oficinas Passarinhos Booktubers, que propõe aos alunos a gravação de um vídeo ao estilo de um booktuber. Segundo as propostas em língua portuguesa da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o foco da disciplina deve ser a formação para os diversos usos da linguagem e para a participação crítica e criativa do indivíduo na sociedade. Diante disso, a concepção de gramática aplicada na sequência didática é descritiva, ou seja, descreve a língua em funcionamento, assumindo as variedades linguísticas como um conjunto de regras gramaticais diferentes daquelas do português padrão, como destaca a professora de linguística Margarida Petter. Desse modo, a abordagem descritiva da linguística não tem como finalidade prescrever o uso correto da língua e, tampouco, classificar as variedades inferiores e incorretas, mas destacar a função comunicativa das variedades linguísticas. Sob essa perspectiva, o material didático analisado traz a compreensão das formas de uso da gramática, sendo discutida junto aos textos abordados no intuito de analisar efeitos de sentido decorrente de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Assim, as variedades linguísticas que foram historicamente marginalizadas e estigmatizadas pela gramática normativa, herança da cultura clássica greco-romana, é abordada no plano de aula como uma variação da língua, assim como a norma padrão. A concepção de linguagem funcionalista é a abordagem que molda o estudo da língua na sequência didática. Diante disso, os autores do material didático apresentam a obra audiovisual Passarinhos, que compõe o álbum sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa, com o intuito de observar o modo como o uso da língua é concebido nos diversos contextos de interação e nas variadas situações comunicativas. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, PCN, isso significa dizer que a língua, sob a perspectiva funcionalista adotada no plano de aula, está situada no emaranhado das relações humanas, nas quais os alunos estão presentes e mergulhados, não a língua divorciada do contexto social vivido, sendo ela dialógica por princípio, não há como separá-la de sua própria natureza, mesmo em contexto escolar. Além disso, as questões de interpretação textual desenvolvida no material analisado buscam despertar o protagonismo dos estudantes, que são conduzidos à leitura sistemática da letra da música com a finalidade de compreenderem ambos os aspectos aparentes e profundos do texto. Assim, os questionamentos não são voltados para a correção gramatical do objeto analisado, mas para o entendimento dos alunos acerca das intenções comunicativas e informações implícitas na música e no clipe. Há, portanto, no material didático investigado, uma relação intrínseca entre a eficácia do uso concreto da língua e a valorização da diversidade linguística presente entre os estudantes, que são dotados de um repertório linguístico que os tornam capazes de adaptarem a linguagem às diferentes situações vividas, como foi concebido pela abordagem desenvolvida na sociolinguística.
Neste sentido, o trabalho proposto nesse material contém abordagem e metodologia interacionista. Em justificativa a essa ideia, podemos citar, por exemplo, a forma como as atividades são propostas. A pergunta de número 12 dispõe-se da seguinte maneira: por que a música tem esse título? A resposta para essa pergunta, contida no livro do professor, começa com a seguinte afirmação: os alunos podem trazer diferentes justificativas para a escolha desse título. Essa ideia nos remete à presença de aspectos que caracterizam um processo de ensino-aprendizagem interacionista, visto que, tanto nessa questão em específico, quanto nas demais, o que é levado em consideração são as respostas baseadas na vivência desses alunos, interação deles com o mundo à sua volta. De certa forma, trata-se do compartilhamento de histórias e das suas visões sobre o mundo. A atividade não está com seu foco voltado em, por exemplo, no que o autor da canção quis dizer com o título, e não propõe que, para as perguntas contidas ali, haja uma resposta mais valorizada em detrimento das outras que possam surgir eventualmente por parte dos discentes. Trata-se de uma discussão baseada não em conceitos previamente estabelecidos, mas de algo que nasce da atividade interacional. Conforme proposto por Mariângela Rios e Victoria Wilson no livro intitulado Manual de Linguística, de Mário Eduardo Martelotto, é característico da abordagem funcional pragmática considerar os aspectos seguintes: a relevância do caráter interacionista da linguagem, da necessária e previsível presença do outro, do interlocutor a quem se dirige qualquer mensagem vinculada em versão falada ou escrita. Nesse sentido, a realização do questionário acerca da canção de Emicida dá-se pela valorização do compartilhamento de histórias baseadas em conhecimentos gerados dentro e fora dos muros da escola. Aqui, o professor funciona como mediador no processo de ensino-aprendizagem. Vamos acompanhar outro exemplo de visão interacionista proposta nessa atividade? Na questão de número 1, da parte 3, é proposto um quadro de respostas que deverá ser realizado em grupo. Nesse quadro, os alunos respondem perguntas acerca de suas experiências literárias. São perguntas como: você gosta de ler? O que você gosta de ler? Você tem o hábito de ler? Esse fragmento do material propõe-se a promoção de uma reflexão conjunta de alunos e professores acerca da explicação das experiências de leitura por parte do corpo discente. Essa etapa do material possui como forte intuito uma característica marcante do interacionismo: o mapeamento do nível de leitura de cada aluno para que se promova, através disso, a formação de leitores assíduos e um planejamento de aula a fim de integrá-los no universo literário. Consequência disso é um corpo discente que, em um futuro próximo, será capaz de deparar-se também com a canção Amarelo, de Emicida, e dissertar sobre ela com propriedade, porque a mensagem ali contida foi bem recebida. Muito obrigado pela sua atenção. Segue agora as referências bibliográficas utilizadas nesta análise.